Olá, boa noite, Jurema com Axé. Tudo bem com vocês? Maravilha, Deluca Natal falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos aqui e o assunto de hoje da nossa conversa de Axé, o que é mediunidade? Dúvidas sobre a espiritualidade e o que é mediunidade. Esse será o nosso tema de hoje da nossa conversa de Axé. E como diz que Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência e é pé no chão, né? A gente tem que ter essa prática, a gente tem que ter esse nosso convívio. E quando nós temos a oportunidade de estar juntos com os nossos irmãos, para nós trocarmos ideias, trocarmos informações, olha, todo mundo ganha, porque a gente vai crescendo, nós vamos evoluindo dentro da espiritualidade. E aqui no nosso canal nós tivemos já diversas abordagens, né? Nós já conversamos sobre o que é ser médium, nós já falamos aqui sobre o Ibá, né? O assentamento, a importância que o assentamento tem na vida da pessoa, a terra, o fogo, o ar e a água. E quando nós conversamos sobre isso, nós falamos sobre o pentagrama, que o quinto elemento é justamente o equilíbrio que estará trazendo, né, para as nossas vidas, porque quando a gente tem essa oportunidade de ter o equilíbrio na nossa vida, olha, a gente consegue resolver todas as nossas causas melhor, né, gente? Gente, a mediunidade é aquela capacidade ou aquele dom de se comunicar com os espíritos. Você é o intermediário entre o espírito e a outra pessoa. Então, a mediunidade, há diversos tipos de mediunidades, né? Você é aquele intermediário entre o espírito e a informação, que muitas das vezes é para você e muitas das vezes também pode ser com relação a outra pessoa. Por isso que a gente fala com relação à mediunidade, que você tem esse contato com o mundo espiritual, com as almas, né? Que estão aí, que trabalham justamente conosco, principalmente dentro da nossa Jurema Sagrada, né? Nós temos os nossos mentores, nossos guias espirituais, né? Que vêm a comunicar com a gente, conversar, nos dar as orientações, né, para que nós possamos ter o quê? O nosso equilíbrio, adentrando ao mundo da Jurema Sagrada. Por isso a importância de toda uma preparação, né, que nós já tínhamos falado com relação à mediunidade que a gente precisa de se cuidar e quando, de que forma, de quando é que a gente tem que se preparar? Sempre. Porque a cada momento a gente está em contato com o mundo espiritual. E a mediunidade de cada pessoa trabalha de uma forma diferente e acontece de uma maneira diferente. Né? Porque tem aquelas pessoas que têm a mediunidade o quê? Pictográfica, que é aquela mediunidade de escrever. E aí, como é que você que muitas vezes nunca teve aulas de desenhos e de repente você se depara com um determinado quadro, com uma determinada tela e começa a desenhar ali. Porque tem algumas pessoas que inclusive falam, né? Tem essa mediunidade de expressar, porque ali na hora que vai começar, ele não está sozinho. Ele é o intermediário, né? Ali vem aquela alma e ele como pessoa e a tela. E aí, por isso que tem essa intermediação. Isso é um dos tipos da mediunidade, né? Que a gente já viu aí muitos desenhos que falam, olha, foi um espírito, foi uma alma que se conectou com ele através da mediunidade que ele tem de fazer seus desenhos. E quando você olha na tela, fala, nossa, esse quadro lembra quadros do século tal. Olha aí, esse é um dos tipos de mediunidade que algumas pessoas têm. Quando você olha e fala, nossa, mas os traços desse quadro lembra do século XV, lembra do século XVII. Porque a pessoa tem essa mediunidade pictográfica.
né, que é manifestada através dos desenhos, das pinturas, das ilustrações. Mas existe somente esse tipo de mediunidade? Não. Nós temos outros tipos de mediunidade. Nós temos também o que? A vidência, que a pessoa está aqui e consegue verificar determinadas cenas. Há determinadas pessoas que têm a mediunidade de olhar pela parede e ali se passa uma cena na frente dela. Então, isso é uma mediunidade de vidência. E aí, dentro da nossa Jurema Sagrada, nós temos a cidade dos mestres, em que muitas das vezes você está ali, na sua vidência, você olha, por isso o nome vidência, porque ali você está olhando e está observando. E isso é uma mediunidade. A nossa Jurema Sagrada se trabalha dentro dessa vidência. Por isso que aqueles copos, que não são só copos, mas são as cidades dos mestres, e é através dali que, por isso se tem o nome de vidência, né? A pessoa, a mediunidade, olha aqui. E aí, uma das coisas que a gente fala, olha aí a triangulação. A pessoa, ali está o espírito, né? Que é aquela que está estabelecendo esse contato mediúnico, e ali a cidade do mestre, que é aquele copo que muitas das vezes você teve a oportunidade de ver em algumas mesas. Ali são as cidades. Então, dentro da Jurema Sagrada, também é chamado como vidência, que é a cidade do mestre. Então, a vidência é isso. Então, muitas das vezes, alguns falam, né? A cidade do mestre, outros falam, olha, vou ali ver a minha vidência. E a pessoa também, há várias formas de mediunidade. Há não só ali naquela vidência, mas em qualquer outro local, pode-se aparecer uma cena para ele. E essa cena é justamente uma mediunidade de vidência. Outro tipo de mediunidade, que é a clarividência, que o médium consegue visualizar aquele mapa astral da pessoa. Ele olha assim e começa a ver tudo aquilo que está passando na vida da pessoa. É um tipo de mediunidade também. Imagine, você está aqui, você está passando, você aperta a mão da pessoa e dá aquela... se abre aquele campo áureo, você começa a enxergar ali todo aquele mapa astral da pessoa. Isso, está acontecendo isso, pá, 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 pá. Esse também é o tipo de mediunidade, né? Outro ponto, outro tipo de mediunidade, tem pessoas que têm, gente, o cheiro, né? Que se chama a mediunidade clareolfativa, de você sentir o cheiro. Olha aí como nós temos diversos tipos de mediunidade. E o que isso interfere no nosso dia a dia? A preparação do médium para se conectar com seus mentores, com seus guias espirituais, para que a cada dia possa estar o quê? Se afinando com aquela espiritualidade, né? Porque como nós falamos, você que é médium vai exercer sua mediunidade, que é o quê? Você é o intermediário, que muitas das vezes, quando a pessoa chega a um determinado lugar para receber um passe, você é o quê? Você é o médium passista que vai passar, vai ali exercer aquela função do passe, que aí você tem a espiritualidade que já está ali, você como pessoa e a pessoa no qual estará sendo recebendo aquela ação. E aí a gente pode também falar sobre o bento e a benta, sobre os nossos rezadeiros, nossas benzedeiras, que exercem essa brilhante missão, né? Mediúnica, de ser o intermediário e ali, através de um galho de arruda, através de uma vela, através de um copo com água, vai ali benzendo a pessoa para que haja o quê? Aquela transmutação, porque a pessoa é médium e vai exercer uma mediunidade. Então, a mediunidade é justamente esse meio entre você sendo a pessoa o médium que vai exercer uma mediunidade. De que forma? A mediunidade é uma ação, né? Há algumas pessoas, né, que conseguem
exercer diversos. Há algumas, inclusive, que conseguem colocar objetos. É raro de acontecer? Sim, é uma mediunidade muito rara de se ver, mas existe também esse tipo de mediunidade. E como a pessoa se prepara para poder estabelecer, para poder exercer essa brilhante missão? Através de um local específico que vai lhe ajudar a entender a sua mediunidade. Um lugar que vai lhe ajudar a você saber como se conectar com seu mentor, com seu guia espiritual, como se preparar antes daquela ação, né? Porque você tem ali as almas que são, por exemplo, os pretos velhos, que vêm através de você exercer o passe em uma pessoa, né? E você é o intermediário. Isso é a sua capacidade mediúnica, é a ação. Então, quando você exerce uma ação, você está exercendo uma ação mediúnica. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem essa brilhante missão de fazer uma defumação numa casa ou num terreiro, ela, quando está ali exercendo a mediunidade de defumação, ela está sendo guiada por um espírito que está ali tomando conta daquela ação que está sendo exercida, né? Porque o espírito se conecta com o outro para poder o que? Exercer a função. Por isso que quando nós vamos começar, né, uma gira, há determinados procedimentos a serem adotados. Porque a gente vai abrir um portal. Então, antes de abrir, tem que ter o quê? Tem que ter a segurança. E aí você tem o quê? Os guardiões que tomam conta do quê? Do portão ou da entrada. Então, antes de começar, você tem que ter o quê? Chamar o guardião da porteira para ler, para observar, porque a partir do momento em que você abre a espiritualidade, abre a gira, ali se forma o quê? Um campo de energia, um campo de luz. E os espíritos, na medida que as almas vão chegando, vão chegando, vão chegando, e as entidades que muitas das vezes têm uma brilhante função e missão de dar um caminho, são os pretos velhos, para essas almas aflitas. Por quê? No passado, olha quantos escravos, gente. Quantos escravos morreram lá nas senzalas, se desprenderam, como nós falamos, quando nós colocamos sobre espírito, alma e corpo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espírito, alma e corpo. Deixa eu fazer um desenho aqui melhor para facilitar e fixar o entendimento, que é muito importante, né? Nós entendermos porque nós estamos exercendo nossa função. Quem é médium exerce a mediunidade, que é o intermediário entre um ponto e outro. Você recebe a orientação do seu mentor, vem aqui e vai ali receber a ação. E aí, como que acontece? Olha aqui, gente. Ó. Esse aqui é o espírito. Nós temos aqui o corpo e a alma, né? E aqui o espírito que faz a ligação tá aqui. Então, quando aquela alma na qual vai entrar, por isso que muitas das vezes a pessoa balança, porque aí vem, tá acoplando esta energia aqui, e aí entra. Vem para cá e vai estar trabalhando aqui. Por isso que há diversos dons. E onde a gente recebe, que antes de nós virmos aqui para esta nossa encarnação, nós recebemos lá, nossa alma falou que nessa encarnação nós iríamos exercer essa função. E aí, quando vem para essa terra, onde é que fica registrado isso? Olha aqui,
no espírito, que há pessoas que já vêm com a sua mediunidade muito aflorada. E aí, por isso que muitas das vezes, muitas crianças, as mães levam para consultar psicólogos, porque, olha, tem um amiguinho ali que conversa comigo. Ai, tem um moço que sempre vem conversar aqui comigo. E muitas das vezes os pais não entendem, os pais não compreendem, porque é uma situação nova, que nunca passou na vida, entendeu? Então precisa de ter um cuidado. Quem é médium e tem a missão de exercer a sua capacidade mediúnica tem que estar sempre se cuidando, porque é muito difícil. Porque há determinadas pessoas, inclusive, que se vê saindo do corpo. Olha o tipo de mediunidade. Imagine, ela vai contar isso para as outras pessoas. Aí as pessoas vão falar o quê? Está ficando doida? Não, isso não existe, não. E aí a pessoa acaba que, não, eu devo estar ficando doido. Vou para o psicólogo. Vou lá porque para ele me dar um remédio, porque não é possível ficar vendo essas coisas. E, infelizmente, isso tem acontecido. Todos nós temos uma capacidade mediúnica, tá? Muitas das vezes as pessoas têm o dom de sonhar. É uma capacidade mediúnica, sim, por meio do sonho. Antes de acontecer as coisas, ele já é avisado. E inclusive tem algumas pessoas que vão até determinados lugares. Vocês já viram aquelas pessoas que muitas das vezes, quando acordam, falam, gente, eu estou cansado. Acabei de acordar e estou cansado. Porque a alma dele, quando ele está dormindo, vai lá para outra dimensão, vai lá para outros lugares, vai trabalhar. Há algumas pessoas que vão para as colônias espirituais, outros vão para poder orientar aquelas pessoas que precisam de uma palavra, mas por meio de quem? Do seu guia espiritual, que exerce com você essa sua mediunidade.